A sala da minha mãe cheirava a café coado e esperança. Era de manhã cedo, aquele sol que entra pela janela e te cega um pouco, sabe? Eu estava sentada na cozinha dela, tomando um café coado na hora, enquanto ela mexia numa panela. Minha mãe era daquelas mulheres que falava pouco, mas cada palavra dela tinha peso. Ela olhou para mim, aquele olhar que mãe tem, e disse: "Filha, você está muito quieta. O que está acontecendo?" Eu sorri fraco. Sorri porque é mais fácil sorrir do que explicar que seu casamento está entrando em colapso lentamente, tipo aquele prédio antigo que vai desabando de pouquinho em pouquinho até o dia que cai tudo. Meu nome é Heloísa, Heloísa Fernanda. Tenho 38 anos e passei os últimos 10 deles construindo uma vida com um homem chamado Ricardo. Ricardo sempre foi aquele tipo de marido que parecia perfeito na superfície. Trabalho bom, renda alta, frequentava a academia, cuidava da própria imagem. Ele era advogado, especializado em direito imobiliário, e ganhava muito bem. A gente morava em um apartamento de alto padrão no bairro mais caro da cidade, aquele tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo e todos fingem que tudo está bem. Mas tudo não estava bem, tudo estava muito longe de bem. Ricardo tinha uma filha do primeiro casamento, a Beatriz. Beatriz tinha 25 anos. Era bonita, tinha corpo de academia, cabelo louro platinado e uma voz que, quando ela abria a boca, parecia que tudo ao redor ficava mais pequeno. Ela morava com a gente desde que o ex-marido de Ricardo a expulsou de casa. Sim, você ouviu certo. A mãe dela também não quis mais saber. Aí Ricardo, aquele pai que nunca soube dizer não, abriu as portas da nossa casa e falou: "Fica aqui quanto tempo precisar, meu amor." Resultado? Ela ficou. E quando digo ficou, é literalmente ficou. Beatriz não trabalhava, não estudava, não fazia nada além de acordar tarde, usar meu chuveiro, comer minha comida e me olhar com um desprezo que era tão palpável que você podia tocar. Desde o primeiro dia, ela deixou claro que eu era a intrusa, que eu era a mulher que tinha tirado o pai dela, que eu era responsável por ele não estar mais com a mãe dela. Nenhuma dessas coisas era verdade, mas verdade não importava para Beatriz. O que importava era ter um lugar para viver de graça, comida servida, roupa lavada e alguém para culpar por toda a frustração que ela sentisse. E adivinha só quem era esse alguém? Eu. Todos os dias eu acordava cedo. Preparava um café da manhã que ninguém pedia e que ela comia sem nem agradecer. Depois eu saía para o trabalho. Sou administradora, trabalho em uma empresa de gestão de projetos. Gosto do que faço, mas ultimamente estava tudo tão pesado que até o trabalho perdia a cor. Quando eu chegava em casa, tinha que preparar jantar, tinha que limpar a bagunça que Beatriz deixava espalhada por tudo. Seus cabelos no banheiro, suas roupas no chão do quarto, suas louças na pia. Tudo, sempre tudo. E Ricardo? Ricardo fingia que não via. Ricardo estava sempre ocupado com clientes, com reuniões, com conferências. Ricardo tinha uma vida que não incluía lidar com as coisas que aconteciam dentro da própria casa. A situação chegou num ponto onde eu não aguentava mais. Tinha noites que eu ficava acordada, deitada na cama do lado dele, pensando em como é que uma pessoa consegue viver com alguém durante 10 anos e ainda assim se sentir completamente sozinha. Tinha madrugadas que eu chorava no banheiro para ninguém ouvir. Madrugadas que eu pensava em mim mesma aos 28 anos, quando casei com Ricardo, tão cheia de esperança, tão certa de que ele era o homem que eu ia envelhecer do lado. Mas aquele homem tinha desaparecido. Ou talvez ele nunca tivesse existido de verdade. Talvez eu tivesse visto aquilo que queria ver. Meu irmão uma vez me perguntou por que eu não simplesmente saía de casa. Saía, arrumava minhas coisas e ia embora. Mas sair é mais fácil dizer do que fazer.
Sair significa aceitar derrota. Sair significa que você tentou e falhou. Sair significa que aquele sonho que você carregou durante anos, está oficialmente morto. E eu ainda não estava pronta para a morte desse sonho. Acho que ninguém está pronto, na verdade. A gente segue fingindo que ainda tem chance, segue esperando que as coisas melhorem, segue cozinhando, limpando, sorrindo fraco, porque é mais fácil do que enfrentar o caos. Mas aí Ricardo me chamou um dia comum, tipo um terça-feira qualquer. Ele chegou em casa com aquele ar que homem rico tem quando tá para falar algo que ele acha que é uma boa notícia. Disse: "Heloísa, tenho uma surpresa para você." Meu coração acelerou. Surpresa. Palavra perigosa. Ele pegou em minha mão, primeira vez em meses que ele me tocava de verdade, e me levou para a sala. Aí ele falou: "Meu pai morreu. Ou melhor, a doença dele piorou demais e os médicos disseram que é questão de semanas. Mas antes de morrer, ele nos chamou para fazer uma leitura antecipada do testamento. E tem uma coisa nele que é para você." Meu coração acelerou mais ainda. Testamento, dinheiro, herança. Aquelas palavras começaram a dançar na minha cabeça. Mas Ricardo continuou: "Meu pai sempre gostou muito de você, sempre achou que você me equilibrava. Acho que ele quis reconhecer isso de alguma forma. Ele deixou para você a propriedade que ele tinha na praia. É uma casa grande, vista para os dois lados, 5 quartos, aquele lugar que você sempre falava que era seu sonho." Eu fiquei muda, completamente muda. Uma casa, uma propriedade, na praia. Meu sonho desde que eu era pequena era ter uma casa na praia. Aquele lugar onde você acorda com um cheiro de sal, onde você ouve ondas batendo enquanto toma café. Aquele lugar onde você pode ser você mesma, sem ter que fingir para ninguém. E agora eu tinha. Tinha um lugar que era só meu. Um lugar onde ninguém podia me tirar. Um lugar onde eu era dona de verdade. Os próximos meses foram um tornado. A gente começou os preparativos para reformar a casa da praia. E quando eu digo reformar, é reformar mesmo. Encanador, eletricista, arquiteta, paisagista, tudo. Eu queria que ficasse perfeito. Queria cada detalhe certo, cada canto bonito, cada espaço respirando tranquilidade. Ricardo ajudava, claro, mas era mais tipo ajuda de quem está passando por aqui e viu que tinha algo para fazer. Ele não estava realmente ali, não estava investido. Para ele era só mais uma reforma de mais uma propriedade, de mais um parente rico. Mas para mim era meu refúgio sendo construído tijolo por tijolo, parede por parede, sonho por sonho. Beatriz, enquanto isso, continuava sua vida de parasita bem-vinda. Ela sabia da herança? Sabia. Ela sabia que a casa estava sendo reformada? Sabia. Ela perguntou uma única vez, com aquele tom de voz dela que parecia sempre estar insultando, mesmo quando estava dizendo algo simples: "Deve custar uma fortuna, né? Que desperdício com uma madrasta que provavelmente nem vai conseguir manter uma casa assim direito." Eu não respondi. Tinha aprendido a não responder. Responder só alimentava o fogo. Responder só lhe dava mais munição. 6 meses depois, a casa ficou pronta. Pronta e linda. Tão linda que parecia um sonho. Pintada em branco com acabamento em tons quentes, piso em pedra natural, uma varanda que se estendia por toda a frente com vista para o oceano. Eu coloquei plantas, aquelas plantas que pendem do teto, que você via em revista de decoração, cara. Coloquei móveis brancos e acessórios em tons de azul e verde, tipo uma extensão do mar dentro de casa. Coloquei quadros nas paredes, tapetes fofos, aquelas luzes que criam uma atmosfera que te faz querer ficar ali para sempre. Quando tudo ficou pronto, eu fiz uma inauguração. Uma festa para marcar que aquele sonho tinha virado realidade. Convidei amigos, amigas, alguns colegas de trabalho, a família de Ricardo. Convidei até minha mãe, que veio com aquele sorriso que ela tinha. Aquele sorriso de quem enxerga a filha feliz e fica feliz também.
A festa foi linda. Tinha champanhe, aquela importada que custa mais que o aluguel de um apartamento. Tinha comida feita por um chefe que Ricardo contratou. Tinha música ao vivo. Tinha gente elegante conversando, rindo, desfrutando daquele espaço que eu havia criado. Eu usei um vestido branco, aquele tipo de vestido que você usa quando quer se sentir bonita de verdade, quando quer brilhar. Eu estava feliz, genuinamente feliz. Aquele tipo de felicidade que faz você esquecer que existe sofrimento, que existe dor, que existe gente tentando te derrubar. Eu estava simplesmente radiante. Eu estava em minha casa, na minha propriedade, em um lugar que era só meu. A festa estava no auge, pessoas dançando, conversando, rindo. Eu estava na varanda, aquela varanda com vista para o mar, conversando com algumas amigas, quando Beatriz saiu para tomar ar. Pelo menos foi o que ela disse, mas logo ficou claro que ela tinha um propósito bem específico. Ela caminhou até pertinho de mim, daquele jeito que ela tem de aparecer onde você não pede para aparecer, aquele jeito que parece que ela está sempre pronta para te derrubar. E aí, alto, bem alto mesmo, onde todo mundo podia ouvir, ela soltou: "Cozinha bem porque tem medo de ser trocada." Ela riu. Aquele riso que era tipo um aperto de faca. "Cozinha bem porque tem medo de ser trocada. É por isso que você está sempre na cozinha, sempre limpando, sempre tentando ser útil. Porque se você não for útil, ninguém quer você aqui." A música não parou, mas o mundo parou. As pessoas pararam de conversar. As pessoas pararam de rir. As pessoas viraram para me olhar. E eu senti aquele momento onde você percebe que foi humilhada, que foi diminuída, que foi colocada no seu lugar na frente de todo mundo que você conhece. Eu senti aquele aperto no peito, aquele queimação que sobe da barriga para o pescoço. Eu senti a raiva, aquela raiva fria, aquela raiva que não grita, que não chora, aquela raiva que pensa. Beatriz continuou: "Mas olha só, você conseguiu uma herança, conseguiu uma casinha, conseguiu o que quer que seja que você quer. Parabéns. Deve ser legal fingir que tá feliz quando tá tão sozinha, né?" Naquele momento, eu enxerguei clara e nitidamente o que eu tinha feito com minha vida. Eu tinha passado 10 anos esperando que Ricardo crescesse e fosse o homem que ele prometeu ser. Eu tinha passado 10 anos servindo uma menina mimada que nem era filha minha. Eu tinha passado 10 anos cozinhando, limpando, sorrindo fraco, porque tinha medo de ser trocada. E sabe de uma coisa? Beatriz tinha razão em uma coisa. Eu estava cozinhando bem porque tinha medo de ser trocada. Mas ela não entendia que a partir daquele momento, em pé, naquela varanda, com todo mundo olhando para mim, eu tinha decidido que nunca mais teria medo, que nunca mais cozinharia por medo, que nunca mais viveria por medo. Eu levantei, devagar, calmamente. Olhei para Beatriz nos olhos e com uma voz que era tão baixa que as pessoas tiveram que fazer silêncio para ouvir, eu disse: "Você tem 2 minutos para pegar seus pertences e sair da minha casa." Na verdade, não. Você tem 2 minutos para sair da minha casa. Seus pertences, a gente conversa depois. Aí eu me virei para o resto das pessoas e falei: "Desculpem a cena, pessoal. Tá tudo bem, vamos voltar à festa. A noite tá bonita." Beatriz piscou. 1, 2, 3 vezes, como se não conseguisse processar as palavras. "Você tá falando sério?" "Sério demais", eu respondi. "Porta é por ali." Ela saiu. Saiu furiosa, saiu xingando, saiu soltando aquelas maldições que gente como ela solta quando não consegue ser a vilã da história. Alguns dos convidados ficaram desconfortáveis e foram embora. Alguns ficaram, mas isso não importava mais, porque naquele momento eu tinha finalmente feito algo que deveria ter feito anos atrás. Eu tinha escolhido a mim mesma. A noite continuou, mas tudo havia mudado. Não era o tipo de mudança que você vê, era o tipo de mudança que você sente. As pessoas que ficaram foram aquelas que realmente importavam.
Minha mãe, alguns amigos verdadeiros, colegas que enxergavam em mim algo além de uma esposa submissa. A festa seguiu até tarde e eu fingia estar bem, porque o que mais poderia fazer? A verdade era que por dentro eu estava um caos. Estava tremendo por dentro. Aquele tipo de tremor que você consegue esconder, mas que te deixa frágil. Aquele tipo de tremor que vem quando você toma uma decisão grande. Quando você cruza um rio e sabe que não pode voltar atrás. Quando os últimos convidados foram embora e a casa ficou silenciosa, só minha mãe e eu, ela me puxou para o sofá. Minha mãe se sentou do meu lado, pegou na minha mão, aquela mão que estava fria, que estava suada, e disse: "Você fez o certo, filha. Você fez exatamente o que deveria ter feito muito tempo atrás." Eu comecei a chorar. Chorei daquele jeito que você chora quando está liberando anos de coisa presa dentro de você. Chorei porque tinha medo. Chorei porque sabia que as consequências estavam começando. Chorei porque eu tinha acabado de expulsar a filha do meu marido da minha casa. E essa é uma daquelas decisões que você não consegue desfazer, que não consegue explicar para ninguém sem que as pessoas te julguem. Minha mãe ficou comigo aquela noite toda. Ela dormiu na casa, naquele quarto de hóspedes que eu tinha preparado com tanto cuidado, com aquelas cortinas leves que deixam o luar entrar. De manhã, ela me abraçou forte e falou: "Independente do que vier, você tem uma mãe do seu lado. Você tem esse lugar bonito, você tem sua vida toda pela frente. Não deixe ninguém te convencer que você fez errado." Depois ela foi embora e eu fiquei sozinha naquela casa grande, ouvindo o barulho das ondas, sentindo o peso daquilo que tinha acontecido. Ricardo não estava em casa quando Beatriz saiu. Ele estava em uma conferência em outro estado, aquele tipo de conferência que era mais importante que sua própria esposa. Eu não liguei para contar. Deixei ele descobrir sozinho. E quando ele descobriu, e ele descobriu rápido, porque Beatriz ligou para ele no mesmo dia gritando, ele ficou furioso. Furioso comigo. Furioso porque eu tinha expulsado sua filha. Furioso porque eu tinha humilhado ela na frente de gente importante. Furioso porque a gente tinha tido uma briga grande em público. E isso afetava a imagem dele. A imagem. Era sempre sobre a imagem com Ricardo. Ele voltou para casa 3 dias depois, e aquele apartamento no bairro chique, onde a gente morava, virou uma zona de guerra fria. Ricardo não falava comigo, eu não falava com ele. A gente se cruzava nos corredores sem se olhar. De noite, ele dormia em outro quarto. De dia, ele ficava no escritório dele, fazendo conferência, trabalhando, fazendo qualquer coisa menos estar presente no casamento dele. Uma semana depois disso, Ricardo me chamou para conversar. Aquela conversa que você sabe que vai ser difícil, que você adia, que você teme. A gente se sentou na sala, naquele sofá que tinha custado uma fortuna, naquele sofá que nunca tinha sido confortável, porque nem sempre o mais caro é o mais confortável, sabe? Ricardo começou: "Você foi longe demais, Heloísa, muito longe. Beatriz é minha filha. Ela não tem mãe, não tem ninguém além de mim e de você. E você a expulsou de casa, feito ela fosse uma criminosa." Eu peguei a fala dele e comecei a falar, bem devagar, bem claro. "Beatriz é sua filha, sim, mas essa é minha casa. E na minha casa quem desrespeita não fica. Você sabia disso quando casei com você?" Ricardo me olhou com aquele rosto que ele faz quando tá bravo. Aquele rosto de homem rico que está acostumado a sempre conseguir o que quer. "Eu quero que você peça desculpas a ela, que você a deixe voltar." "Não," eu disse. Simples assim, uma palavra, uma negativa clara. "Não?" Ele não acreditava que eu tinha dito não. Em 10 anos de casamento, eu não tinha dito não para muita coisa. "Heloísa, você está sendo irracional. Beatriz é uma parasita."
Eu interrompi. E você deixou ela ser uma parasita porque é mais fácil do que ser pai de verdade. É mais fácil do que colocar limites. É mais fácil do que ter uma conversa difícil com ela. Então você deixou ela me humilhar. Você deixou ela viver de graça aqui. Você deixou ela me desrespeitar na minha própria casa. E tudo porque você não quer lidar com a culpa de ser um homem que não conseguiu manter casamento nenhum. Aquelas palavras saíram da minha boca, e quando saíram, eu vi Ricardo falar sem som, tipo um peixe que tira fora da água. Ele se levantou, foi para a cozinha, e a gente ficou em silêncios pesados pelo resto daquela noite. Nos dias seguintes, tudo piorou. Ricardo começou a dormir no escritório dele. Depois, começou a ficar mais tempo lá, chegando em casa de madrugada. Depois começou a trazer coisas, roupas, documentos, para lá. Ficou claro o que estava acontecendo sem que ninguém falasse nada. Ficou claro que ele estava se afastando, que ele estava preparando o terreno para sair. E sabe o que é mais louco? Eu não senti dor quando percebi isso. Eu senti alívio. Eu senti como se tivesse tirado um peso de cima de mim. Eu não sabia naquele momento que Ricardo estava planejando algo bem maior, que Beatriz estava planejando algo bem maior, que a próxima reviravolta na minha vida estava vindo e que ia vir rápido demais para eu conseguir sequer piscar. 2 semanas depois de tudo aquilo, eu recebi uma ligação do advogado de Ricardo. Uma ligação não é o tipo de ligação que te leva para lugar bom. Advogado ligando para ex de seu cliente é sinal de que a coisa ficou legal. E quando fica legal, fica feia. Fiquei tranquila quando ele falou. A voz dele era aquela voz que advogados têm. Aquela voz que trata você como um processo, como um número, como algo que não importa. Senhorita Heloísa, seu marido Ricardo solicitou que eu a informasse que ele está iniciando um processo de divórcio. Os papéis serão entregues a você em breve. Ele gostaria que você soubesse que ele quer manter a discussão de bens o mais civilizada possível. Eu desliguei, simplesmente desliguei aquela ligação. Dias depois, os papéis chegaram. Chegaram em um envelope lacrado, entregue por um oficial de justiça em uma manhã de segunda-feira, onde eu estava querendo viver meu luto em paz. Lemos tudo, eu e meu próprio advogado. Porque tinha ficado claro que eu ia precisar de um, lemos cada palavra. E naqueles papéis, Ricardo estava tentando me tomar a casa. Aquela casa que meu sogro, pai dele, tinha deixado especificamente para mim no testamento. Ricardo estava dizendo que a casa tinha sido adquirida com bens do casal, que era propriedade conjunta, que ele tinha direito a uma parte significativa do valor dela. Mentira. Tudo era mentira. O testamento estava claro como água. A propriedade era minha. Meu nome estava no documento. Mas Ricardo não se importava com verdade. Ricardo estava fazendo o que homem rico faz quando se vê perdendo o controle. Estava tentando tomar tudo que conseguisse. Meu advogado, uma mulher chamada Doutora Fernanda, mulher que tinha enfrentado homens como Ricardo a vida toda, olhou para mim e falou: "A gente vai ganhar isso aqui com os olhos fechados. O testamento está cristalino, a propriedade é sua, mas vai ser uma briga. Vai ser caro. Vai ser longo." Eu respirei fundo. Quanto caro? Uns 60 mil para frente, talvez mais. 60 mil reais. Uma fortuna para a maioria das pessoas. Mas você sabe o quê? Eu tinha uma casa que valia quase 2 milhões de reais. Eu tinha um trabalho bom. Eu tinha apoio. Eu tinha algo que Ricardo nunca teve. Eu tinha dignidade. E dignidade não tem preço. O processo começou. E quando o processo começou, foi como abrir uma caixa de Pandora. Porque durante os interrogatórios, durante os depoimentos, durante todo aquele circo legal, tudo veio à tona. Veio à tona que Ricardo tinha sido infiel comigo durante anos. Veio à tona que ele tinha uma conta bancária secreta. Veio à tona que Beatriz tinha tido relacionamentos com alguns clientes dele, clientes casados, em troca de dinheiro.
Veio à tona que aquela família que parecia perfeita era um circo de mentiras e corrupção. Veio à tona também que Ricardo tinha dívidas, muitas dívidas. Dívidas com gente que você não quer dever dinheiro. Dívidas que tinham ficado escondidas porque ele estava usando a renda do apartamento que alugava para terceiros, dinheiro que tecnicamente deveria ter sido compartilhado comigo. No final, quando o juiz deu a sentença, eu ganhei. Eu ganhei a casa. Eu ganhei custas judiciais pagas por Ricardo. Eu ganhei uma pensão que era bem menor do que ele teria dado se não tivesse tentado me ferrar. Mas o mais importante, eu ganhei minha vida de volta. Ricardo está hoje em dia morando em um apartamento alugado, tentando reconstruir a carreira dele, que tinha sido abalada pelo escândalo do processo. Beatriz está morando com a mãe dela, aquela mãe que um dia a expulsou, e agora precisa dela porque a vida de Beatriz virou a mesma desgraça que ela tinha feito ser a minha. E eu tô na minha casa na praia, aquela que era um sonho. Acordei ontem com o barulho das ondas, com aquele cheiro de sal no ar, com a certeza de que fiz o certo. Que cozinho bem, sim. Que limpo bem, sim. Mas agora não cozinho porque tenho medo. Agora eu cozinho porque eu quero. Agora eu limpo minha casa porque é minha, porque amo esse lugar, porque tenho razão de amar. Tem uma coisa que minha mãe falou para mim uma semana depois da sentença. A gente estava aqui na varanda vendo o pôr do sol acontecer, aquele pôr do sol que parece pintar o céu de ouro. Ela falou: "Sabe, filha, teu sogro escolheu bem quando deixou essa casa para você. Ele enxergou em você algo que seu marido nunca conseguiu enxergar. Ele enxergou uma mulher de bem, uma mulher que merecia mais que isso tudo. E ele deixou para você um lugar onde você pudesse ser feliz de verdade, sem ter que fingir para ninguém." Eu a abracei. E naquele abraço, eu entendi que a melhor vingança não era fazer mal a ninguém. A melhor vingança era simplesmente viver bem. Era acordar feliz. Era ter uma casa linda. Era ter a paz que dinheiro nenhum consegue comprar. Era ter a dignidade intacta. Aquela menina que cozinhava bem porque tinha medo morreu naquela noite na inauguração. Morreu quando ela decidiu que nunca mais teria medo. A mulher que emergiu de lá dentro, essa mulher cozinha bem porque ama cozinhar. Essa mulher é feliz porque decidiu ser. E sabe de uma coisa, essa mulher nunca mais vai deixar ninguém mesmo, a diminuir. Porque ela aprendeu a lição mais importante da vida. A gente só consegue ser feliz quando a gente para de viver para o resto do mundo e começa a viver para o próprio sonho.